Muito boa noite. Essa é a nossa aula de gestão empresarial e empreendedorismo para os cursos técnico em informática, técnico em automação e para o nosso curso de engenharia de controle e automação. Essa é a nossa terceira aula, como sempre. Eu começo a nossa aula falando sobre o nosso mapa de atividades e aí vocês podem ver, né? Hoje, dia 27/5, é a nossa terceira aula. E temos uma novidade aqui. A gente falaria hoje da nossa plataforma de ensino, que seria a plataforma DreamShaper, mas a EDP não assinou o convênio com o IFES e nós não vamos poder usar essa plataforma esse semestre. Então, nós vamos continuar fazendo da forma convencional, vocês colocando no Google Drive ou me mandando aí as atividades semanais. Relembrando que cada semana nós teremos uma atividade. Nessa disciplina, durante todo o semestre, toda semana tem uma atividade. E essa atividade, ela será a sua comprovação de não só presença, né, para aqueles alunos que não podem assistir, mas também a comprovação de nota, porque 30% da nota deriva dessa atividade semanal. Eu vou revisar, então, o nosso mapa de atividades e vou colocar novamente lá no nosso sistema por dois motivos. O primeiro é que, então, a plataforma de ensino mudou, nós não vamos usar mais como eu já falei aí, o DreamShaper. E outra coisa, gente, que eu estive avaliando é que no dia 3/6 nós temos um feriado, que é o feriado de Corpus Christi. Então, eu vou ter que revisar, retirando a semana aí do dia 3/6, que não está prevista. Assim, a nossa aula deve ir um pouquinho além, chegando aí no dia 26 de agosto de 2021. Tá bom? Então, recapitulando, nós não vamos usar mais o DreamShaper, vamos usar o arquivo normal do Word e vamos também ter a semana que vem, que é feriado de Corpus Christi, nós não teremos aula. Tá? Não se esqueçam de avisar. Eu vou avisar também os nossos colegas que não estão aqui, postando isso lá no nosso grupo de WhatsApp. De qualquer forma, para a aula seguinte, fica essa função que eu vou definir aqui hoje, que nós teremos. Tá bom? Para hoje, nós tínhamos o... Espera aí só um pouquinho. Espirrar aqui. Bom, para hoje nós temos aí uma pesquisa que vocês ficaram de me entregar sobre Davi o Camelô. Eu vou estar fazendo aí ao longo da disciplina algumas enquetes e os alunos, então, que fizeram essa pesquisa, a gente vai estar controlando aí, ok? Relembrando que cada semana nós temos uma atividade, essa atividade pode ficar no Google Drive, essa atividade pode ser mandada por e-mail ou, preferencialmente, né, colocado lá no AVA, aqueles alunos que têm acesso ao AVA, tá bom? Então, dando continuidade à nossa disciplina, hoje nós vamos falar sobre o processo empreendedor. E o que é esse processo empreendedor, gente? É desde onde começa a ideia até onde essa ideia ela se solidifica, se materializa no negócio, né? Seja um negócio virtual, seja um negócio presencial, seja o fornecimento de um produto, ou seja, de um serviço, né? E esse processo empreendedor, gente, ele tem algumas etapas. A primeira etapa é onde você identifica e avalia a oportunidade, onde você vê um nicho, você vê uma problemática de um cliente, você vê que talvez exista um negócio, mas esse negócio não atende tão bem, seja por questão de cordialidade, ou seja, por questão de não ter o produto certo. E aí a gente, então, nessa oportunidade, a gente vê, então, a definição do negócio. Se foi um negócio que você se baseou que não está dando certo, você vai corrigir. Se for um negócio que não existe na sua região, mas existe em outros mercados, outras cidades, outros estados, outros países, você pesquisa sobre eles de modo a ter
nessa condição. E aí, gente, já que a gente está falando sobre identificar e avaliar a oportunidade, eu vou chamar um aluno aqui e a gente vai estar vendo sobre o Davi, o camelô. Então, vou sempre estar sorteando um dos alunos aqui, e aí a gente vai estar dentro desse sorteio batendo um papo. Se eu sortear o aluno e o aluno falar que não leu, não fez, e aí, infelizmente, a gente vai considerar atividade não realizada, ok? Então, vamos começar aí pelo Luiz Felipe. Fala para a gente, Luiz Felipe, você leu Davi o Camelô? E aí, Oi, professor, boa professor, tá noite. ouvindo? Estou sim, boa noite. Agora não, Luiz Felipe, mas eu estava te ouvindo. Fala aí. Oi, é porque alguém Não. falou junto? Ah, tá. Você leu aí? É que acho que o Luiz Miguel pensou que fosse ele. Fala aí para mim, Luiz Felipe. Você leu o Davi o Camelô? Sim, fiz uma pesquisa Então fala para mim. rápida sobre ele. Que oportunidade você acha que ele aproveitou? Bom, ele aproveitou, a oportunidade que eu vejo que ele aproveitou de começo, assim, que deu start, foi quando, a maior que eu li, sobre que eu li, quando um jornalista, quando já tinha banca já na Central do Brasil, e um jornalista foi ser atendido por ele e depois fez uma matéria na coluna do jornal. E aí isso deu visibilidade para ele. Então acho que ele soube aproveitar bem essa oportunidade e dali para frente alavancar a carreira e os negócios dele. E aí, Micaela, fala para a gente. O que você acha que foi? Obrigado, Luiz Felipe. Fala para a gente o que você acha que foi a maior oportunidade que o Davi Camelô viu aí. Consegue me ouvir, Micaela? Tranquilo, Luiz Miguel. Micaela, está me ouvindo? Bom. Micaela, me fala então qual foi a oportunidade que o Davi o Camelô viu? Fala para a gente aí. A Micaela caiu, então vamos para outra pessoa. Fala para a gente aí, Taylor. Falar o quê, professor? Repete a pergunta. Qual foi a oportunidade que o Davi Camelô ele aproveitou? Qual o nicho de mercado que ele aproveitou? Ah, ó, ele criou a oportunidade dele, né? Assim, ele tinha R$ 12, né? Aí ele investiu em doce, não foi? Fazer venda de doce. Tá, mas isso aí todo mundo vende, mas o que foi o nicho que ele descobriu Qual foi o que não tinha nicho? sido atendido, tá? Até então? Delivery de doces? Delivery. Na época não existia. Se a gente pensar hoje é muito comum, né? A condição que a É, gente tem hoje de entrega devido à pandemia é muito comum, mas na época ninguém pensava nisso, né? Que o pessoal do escritório pudesse estar precisando. E aí, gente, a gente vai ver que o Davi o Camelô ele não desenvolveu um plano de negócios muito bem elaborado, ele foi fazendo e acontecendo. Isso é possível, tá? A gente não vai dizer que tudo precisa ser escrito no papel. Só que a chance de dar certo escrevendo-se no papel é muito maior, porque aí você já tem a questão dos riscos mais controlados, né? Você tem aí a equipe, você conhece melhor os seus competidores, você sabe como você vai fazer o canal de vendas e chegar até o cliente, divulgar, como é que você vai comprar e vender. E tudo isso, gente, é muito mais elaborado quando a gente tem o nosso plano de negócio, né? Porque o plano realizado de maneira, vamos falar assim, improvisada,
ele tem riscos muito maiores. Bom, e aí a gente viu então que o Davi Financeiro ele não fez um plano de negócios, né? O que você acha aí, Vinícius Peçanha, que foi o... Por que você acha que deu certo o plano do Davi? Você chegou a fazer a pesquisa? Alô, oi, professor? Tá me escutando? Agora tô, pode falar. A pergunta é qual mesmo? Por que você acha que o plano do Davi deu certo? Foi sorte? Foi um pouco de sorte também, mas tipo assim, ele só tinha um negócio de inovador. Ele conseguia administrar bem, por exemplo, tinha o orelhão de telefone perto dele, é, aonde que ele montou a barraca dele, tinha uma grande concentração de pessoas. Então a gente vai ver que mesmo ele não tendo um plano escrito, ele fez uma, vamos falar assim, uma avaliação do ambiente que ele tinha, correto? Sim, Pessoal, se vocês clicarem aí nessa barrinha que tem embaixo aí, não sei se vocês estão usando celular ou computador, e vocês clicarem em reações, nessas reações que vocês têm aí, pode ser um joinha, levantar a mão. Eu queria que quem fez o trabalho, a pesquisa, colocasse um joinha ou levantasse a mão aí nessas reações. Ok. Então fala para a gente aí, Luiz Miguel, o que você acha que o Davi, o camelô, fez para captar recurso necessário? Ele usou que fonte? Ele usou recurso próprio, ele usou recurso de amigo, parente, capital, banco, governo, incubadora. Fala aí, Luiz Miguel agora. Bom, eu vi uma entrevista dele, tem uma entrevista dele de meia hora no YouTube, em que ele conta basicamente desde quando ele saiu lá de Campos e veio para o Rio tentar uma vida melhor, desde ter trabalhado na Poligram até ser despejado de casa pelos traficantes e tudo mais. E eu escrevi um texto enorme, tipo assim, a parte que interessa mesmo ficou bem pequena. Mas o que eu notei que ele usou foi, tipo assim, na época, um camelô fazer aquilo não era esperado por ninguém. Por exemplo, ele colocou um tapete vermelho para o pessoal passar. Na onde que você ia achar que um camelô ia fazer aquilo? E o mais genial que eu acho é que ele fez isso sem ter noção do que era marketing. Porque quando ele foi dar a primeira palestra dele, ele mesmo diz que ele não teve nada escrito, então ele só contou a história dele, e isso por si só já foi encantador para as pessoas, que fez com que ele angariasse um público bem grande, e depois de um tempo ele até ganhou o prêmio de melhor palestrante do mundo em 2006. Então, assim, as atitudes que ele fez, como um camelô, com uma pessoa que a gente vê todo dia. Na época era meio assim, fora da caixa. Por exemplo, aquela promoção que ele fez de você, a partir de uma quantidade de doces comprada, você ganhava um tratamento de cárie. Aquilo, cara, tipo assim, é meio que você fazer o vírus e vender a cura, entendeu? É muito genial para mim. Então, tem muita coisa que eu poderia falar, mas eu acho que algumas pessoas aí também querem falar. Beleza, obrigado, Luiz Miguel. Então, pessoal, a gente viu aí que o Davi ele usou o recurso que ele tinha. Mas nós vamos ver ao longo dessa matéria, além de um plano de negócio, que é possível também você fazer um plano de captação. Hoje já existe aí, né, plataformas para que você possa captar recurso. Aí você não precisa mais recorrer ao pai, à mãe, aos amigos. Né? Tem os que a gente chama de anjos, né, anjos capitais, né? Ou que a gente chama de capitalista de risco. Mas é possível hoje também você, com um plano de negócio, até mesmo fomentado pelo Sebrae, você ter financiamento de bancos ou até linha de crédito do governo e até mesmo de incubadoras. Então, a gente vai ver que o Davi Camelot não usou nada disso, ele praticamente usou o dinheiro dele mesmo. É uma boa, porque você não tem os juros, mas é um negócio muito arriscado, principalmente quando você não tem nada mais do que aquilo. Então, foi o desespero. E aí, gente, é preciso, então, depois disso tudo, gerenciar o negócio. Ter uma visão do que está dando certo, uma visão do que está dando errado, porque
Por mais que o plano tenha sido legal, bonito, mas a realidade é outra coisa, e a realidade ela tem, né, fatores todo momento. Concorrente, pandemia, governo, fiscalização. Me fala aí, deixa eu ver alguém aqui. Fala para mim aí, Débora, o desculpa, o que você acha que o Davi gerenciou bem no negócio? Tá me ouvindo, professor? Tô sim, Débora. Ah, quando eu fiz a pesquisa dele, né, aí eu vi tudo que ele passou e como ele, na verdade, como ele se arriscou, né? Eu até coloquei na pesquisa que, além dele saber gerenciar bem o negócio, ele acabou se arriscando, porque ele tinha apenas R$ 12 e ele acabou transformando esses R$ 12 em 24, né? Porque aí deu para comprar o remédio da esposa e sobrou ainda para ele. Então, eu acho que ele conseguiu gerenciar da melhor maneira possível como ele podia, né? Porque ele começou transformando e foi transformando cada vez mais até conseguir montar a sua primeira barraca. Então, eu acho que ele deve ter. Enfim, não sei dizer direito, mas eu acho que ele deve ter tido consciência também, né? Porque é o que eu falei na pesquisa, ele se arriscou, porque se ele não tivesse conseguido vender os doces na primeira vez, ele não teria conseguido nem comprar o remédio, porque ele teria gastado o dinheiro. Então, essa primeira risca que ele fez deu certo, mas aí ele deve ter se preparado mais, né, daqui para frente. É isso aí. Então a gente vai ver que o caso do Davi, gente, é um caso aí de 1 em 1 milhão, né? Que a gente não vai ter essa condição de pessoas que, sem desenvolver um plano de negócio, sem ter uma fonte, sem calcular os riscos, sem avaliar mercado, é sorte praticamente, mas assim, acaba que ele teve também uma visão de negócio, se ele manteve isso, por mais que dependesse da sorte. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o caso do Davi? Camelô aí? Só abrir o microfone, fique à vontade. Quer falar alguma coisa, Luiz Felipe? Você está com a mão levantada? Não, isso aí foi na hora que você perguntou lá de quem fez o Joia. exercício. Porque eu tô no celular e não sei se deu certo. Ah, joia, deu sim. Então, pessoal, e a gente viu então que o caso do Davi, eu vou botar o vídeo aqui para aqueles que não fizeram o trabalho, para entender o que está falando. Um vídeo de só 2 minutos, 3 minutos. Isso aí, gente, vamos lá. Tudo mais fresquinho, tá bom o volume aí para vocês? Preço bom. Aí. Lá vai. Estão ouvindo? Isso aí, gente, vamos lá. Aqui é a barraca do David, tudo mais fresquinho, produto variado, preço bom. Vamos chegar, gente, vamos chegar. Vamos aproveitar a promoção do dia. Quando o sino badala, todos ganham bala. E de bala em bala, amigão, o David Portes enche o bolso. O talento em vendas fez dele um homem famoso internacionalmente. A partir de uma banca de doces no centro da cidade, ele montou um império. O que mais você quer? Solamente? E pensar que tudo começou nesta mesma calçada onde ele costumava ficar todos os dias. Foi aqui, exatamente aqui, há 25 anos atrás, que eu precisava exatamente do tão falado e famoso R$ 12. David estava em apuros. A mulher dele, grávida de 7 meses, passou mal. Desempregado, pediu R$ 12 emprestados a um porteiro para comprar um remédio. Foi correndo para a farmácia, mas parou no meio do caminho. E eu tive uma ousadia, uma atitude arriscada, mas tinha que ter. Peguei aqueles R$ 12 e fui para o depósito de doce na Central do Brasil. E lá comprei exatamente R$ 12 de mariola, bananada e corri para aqui, onde estava ela. E aqui comecei a vender na mão. Em 1 hora, dobrou o capital. Além de comprar o remédio da esposa, investiu em mais doces e virou camelô. Com 1 semana eu já tinha um lucro fantástico. Peguei os R$ 12 que eu estava devendo ao porteiro e paguei o porteiro, porque depois todo mundo vai me perguntar,
Você pagou o porteiro, David? Eu paguei, gente. E não é uma banca simples, não. São quase 400 produtos. Tem até tapete vermelho. O meu cliente sempre vai ter minha estrela. E por isso que eles vão passar sempre no tapete vermelho. Tem divisão por setores, como num supermercado. Mezanino Diet, aqui só Diet. Aqui é o térreo. Lá de cá, nós temos mezanino engordite. Que é essa placa aqui. Engordite. Tá bom pra mim aqui. Então aqui é pra você. E os 3 funcionários passam o dia no telefone anotando pedidos. É o delivery de doces. Mas a maioria prefere visitar a banca. E compra aqui? Pelo atendimento, que é de primeiríssima qualidade. Eles dão muita atenção ao cliente. E procura fazer umas promoções aí que agrada. O Rio de Janeiro é o destino preferido dos estrangeiros que chegam ao país atrás de lazer. Vem gente da Europa, da Ásia, da África. O David não fala outros idiomas, mas consegue atender bem aos turistas porque domina uma linguagem universal. Qual é, David? Olha, para tratar o inglês, o francês, o alemão, nós temos que tratar com simpatia, com sorriso. Porque o sorriso abre todas as portas, não abre? E abre as carteiras também. Esse é o grande sorriso. E falando em sorriso, olha essa promoção, coisa de gênio de marketing. Ele inventou um cartão com 32 dentes. Para cada R$5 em doces, 1 ponto. Uma cartela cheia dava direito a uma consulta no dentista. A banca do David suja, mas depois manda limpar. Essa criatividade tornou o David um grande empresário. Hoje a banca representa só 1% do faturamento. Os outros 99% saem daqui, uma corporação que reúne 4 empresas e onde trabalham 28 pessoas, todas sob a liderança do David. Lembra que ele ficava lá sentado na calçada? Pois é, agora ele senta aqui, ó. Sala confortável, ar-condicionado e até secretária. Quem te viu, quem te vê, hein? Ainda tem um espaço para lazer que ninguém é de ferro, né? E sala de reunião. Grande ideia, nós vamos ter bastante. A equipe produz eventos de moda, desenvolve sites, faz marketing e agencia mais de 30 palestrantes. O principal é o David mesmo. Ele faz 10 conferências por mês. No Japão, na China, em Portugal, Estados Unidos e por aí vai. Cada uma por R$12 mil. E olha quantos prêmios na mesa. O principal é o Biz Awards de melhor palestrante do mundo. Este foi o vídeo de hoje e se você gostou, tudo o que eu peço é que o curta e o compartilhe com os seus amigos em suas redes sociais usando os botões de compartilhamento logo aqui em baixo, pois assim poderemos também espalhar a mensagem a outras pessoas. E aí, vocês veem que esse vídeo é até de Portugal, tá? Então, vocês percebem que, muitas vezes, né, um talento, uma visão do negócio pode realmente fazer muita diferença. Então, gente, por mais que a gente possa ver que o David ele não usou todas essas etapas do processo empreendedor, a gente pode ver que alguma delas ele usou. Como, por exemplo, identificar e avaliar a oportunidade e gerenciar o negócio. A questão do financiamento e a questão do plano de negócio, a gente com certeza pode ver que ele não fez. Mas, né, isso aí, gente, para que a gente tenha sucesso, é preciso gerenciar todas essas etapas. Por quê? Porque a gente vai ver que, sem esse gerenciamento, existe uma série de fatores pessoais e ambientais que podem interferir muito no negócio, né? Como, por exemplo, experiência, a experiência, valores pessoais, a educação, a condição de poder ou não assumir risco, a insatisfação com o trabalho também, se a pessoa está trabalhando, mas não se sente realizada. E, por exemplo, numa época de crise como a que nós estamos vivendo, ser demitido. A condição de idade também, porque em algumas faixas etárias é difícil encontrar emprego, principalmente no início da carreira e no final da carreira, né? Tipo, hoje, profissionais acima de 45, 50 anos têm um pouco mais de dificuldade, assim como jovens menores de 20, né? E alguns fatores também, né, sociológicos, como rede de relacionamentos, que a gente chama de networking, influência dos pais, influência da família, pessoas que a gente tem como referência. E aí a gente pode ter também
a todos esses fatores, gente, que interferem na condição do evento, do pensamento, né, da oportunidade que você vê. E com relação também a fatores externos, a condição do ambiente, um ambiente mais propício, né, que tem menos concorrentes ou mais concorrentes, um ambiente que você tem uma busca maior por algum tipo de ramo, de nicho, né? Se existem políticas públicas, se existem recursos, incubadoras, aulas mesmo, ou até mesmo se existe SEBRAE naquele local. E também, gente, na implementação e na manutenção desse negócio, nós temos a condição, né, de escolaridade, mais uma vez, aí, do conhecimento desse empreendedor, assim como também a sua equipe, a estratégia, a forma que ele implementa esse negócio. E com relação ao ambiente externo, os competidores, os clientes, fornecedores, bancos, advogados. Então, a gente tem uma série de interferências no negócio. E com relação a essas interferências, pessoal, a gente vai começar aqui a verificar esse processo. Hoje nós vamos estar falando basicamente sobre a oportunidade. Vocês vão ter que trazer, na próxima aula, que vai ser, já que em junho, dia 3 de junho, é feriado de Corpus Christi, a nossa próxima aula vai ser no dia 10. Vocês terão até o dia 10 de junho para definir se vocês farão um negócio em dupla, sozinhos, ou se vocês terão que negócio aí para ser desenvolvido. Então, vocês vão trazer no dia 10 de junho, gente, a ideia inicial de implantação do negócio. Vocês vão nos falar aí que oportunidade que vocês viram. E aí, gente, essa oportunidade pode ser uma coisa simples, como um brigadeiro para vender na escola, ou uma coisa mais sofisticada, um sistema de automatização de residência, por exemplo, uma cozinha automatizada. Ou pode ser, por exemplo, não especificamente numa condição de um produto físico, mas de um produto virtual. A gente vai ver, por exemplo, que muitos sites estão tendo aí condições de pegarem nichos, principalmente agora com essa condição de todo mundo fazendo compra remota. Então, por exemplo, a minha esposa calça 33, ela tem uma dificuldade muito grande. Já tinha, na época de comprar calçados nas lojas, de encontrar calçados com o número dela. Então, o que ela fez? Ela vai num site que é só 33, 34. E aí, ela consegue encontrar mais fácil. Então, é um tipo de oportunidade. É a busca, a formatação, a criação. Então, vocês têm aí 2 semanas para definir o negócio. Uma vez que vocês definem o que vocês vão fazer, nós vamos começar a delimitar esse negócio e avaliar a viabilidade desse negócio. Nós vamos fazer uma pesquisa junto ao público, que é o público do IFES mesmo, o público de conhecimento de vocês. Então, a gente vai fazer, na próxima aula, dia 10/6, a busca, a formatação, a criação dessa oportunidade. Vocês vão me falar e a gente vai fazer alguma crítica e nós vamos avaliar, então, a partir deste ponto, os requisitos de implementação e a análise e avaliação desse tipo de negócio, do ponto de vista do cliente. Nós vamos fazer uma pesquisa no Google Forms e essa pesquisa vai ser disponibilizada a todos os públicos que vocês conhecem aí. Alguma dúvida até aí, gente? O microfone está aberto. Podem falar. Ok, só o Thiago respondeu aqui que não. Então, vamos em frente. Então, pessoal, para aqueles que chegaram agora, eu avisei no início da aula, a gente iria usar uma plataforma chamada DreamShaper, mas eu fui avisado hoje de que essa plataforma não estará mais disponível para os alunos, já que a EDP não cedeu para a gente a licença. E o IFES não deseja adquirir essa plataforma, porque são poucas aulas de empreendedorismo, né? Então, nós vamos fazer o plano de negócio totalmente no formato usando o Word, Excel e as ferramentas que nós temos à nossa disposição, e não mais a plataforma que continha alguns recursos, ok? Eu estou mudando o mapa de atividades, colocando essa
modificação, e também colocando que nós não teremos aula no dia 3/6. A nossa próxima aula é no dia 10/6, já que 3/6 é dia de Corpus Christi, né? Além de fazer, gente, no nosso curso, eu vou interromper aqui para mostrar para vocês, mais uma vez, o nosso mapa de atividades. O mapa de atividades ele já está modificado. Hoje nós não veremos o Dream Shape. A nossa aula do dia 3, então, não existirá. Ela vai ser no dia 10. E daí em diante nós vamos fazer as nossas modificações, né? Então, gente, vocês têm até o dia 10/6 para definirem o negócio. Vocês vão trazer na aula, olha, eu, junto com fulano, vou falar sobre tal coisa. E assim sucessivamente. Se vocês não fizerem isso, automaticamente já perdem ponto, porque na semana seguinte a gente já começa a fazer pesquisas sobre o negócio. Então, não adianta deixar para depois, ok? Então, já estou alterando aqui todas as nossas próximas aulas. Depois de fazer essa pesquisa, gente, só recapitulando aqui, que vai ser pelo Google Forms, no dia 24/6, nós vamos começar a avaliar o mercado concorrente deste produto que vocês definiram, ou desse serviço. E, na sequência, nós vamos começar a desenvolver um produto, usando algumas técnicas aí, desenvolver um produto ou desenvolver um serviço. E, na sequência, nós vamos aprofundar, falar produtos oferecidos pela concorrência e características desses produtos. E se o seu produto tem condições de competir. Na semana seguinte, a gente vai fazer a definição de plano de marketing, que é o que a gente chama de 4Ps, produto, preço, praça e promoção. Como é que vocês vão divulgar, fazer esse produto chegar até o cliente, né? E depois nós vamos começar a mapear para saber a estrutura do negócio, no dia 22/7. E no dia 29/7, nós falaremos, então, sobre necessidade de investimento. Uma vez que vocês conhecem a estrutura, nós vamos ver quanto de dinheiro que vocês vão gastar. E aí, definindo essa quantia de dinheiro, nós vamos começar também a falar sobre Canvas. E na aula seguinte, vocês vão trazer, então, o trabalho já com Canvas, que é uma metodologia que eu vou mostrar para vocês. E na aula do dia 12 em diante, aula do dia 12, do dia 19, vocês vão estar apresentando aqui, se preciso, a gente vai até o dia 26/8 nessa apresentação. Tá ok? Então, esse plano ele foi revisto em função desse feriado, em função também do Dream Shape, tá? Existe, Thiago, 2 aplicativos. Eu não sei se você está confundindo. Canvas é uma técnica da gente emoldurar, fazer um quadro resumo de um produto. Existe o aplicativo Canva, que é de edição de imagem. Acho que você está confundindo Canva com Canvas, ok? A gente vai usar o Canvas, vocês vão entender o que é na verdade um resumo sobre o nosso produto, tá bom? Canvas é realmente isso aí, Guilherme. É um framework, eu vou estar mostrando para vocês na aula específica, né? Que é a parte 5, que a gente fala sobre Canvas, tá bom? E aí, vocês têm até aqui, vou mostrar para vocês, só para retirar a dúvida aí, o que é o Canvas. Canvas é isso aqui, ó. É quando eu defino, num único quadro, todas as características elementares do meu negócio. Que tipo de produto, que tipo de serviço, que valor, que atividade, que recurso, que custo, quem vão ser os fornecedores, como é que eu vou fazer chegar esse produto até o cliente, como é que eu vou fazer que esse relacionamento se intensifique, quem são os meus clientes e como é que eu vou apurar minhas receitas. Basicamente, gente, depois do negócio pronto, a gente vai estar fazendo esse quadro resumo, que é chamado de Canvas, tá bom? Bom, então expliquei aí como é que a gente vai estar fazendo. Antes a gente faria tudo isso pelo Dream Shaper. O Dream Shaper tem todas as ferramentas, mas infelizmente tivemos esse caso aí, né? A EDP não nos disponibilizou, então vamos ter que fazer no manual mesmo, tá bom? Bom, gente, e aí, hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a oportunidade.
Então, vocês comecem a avaliar a oportunidade que vocês têm. Falta algum produto, algum serviço no seu bairro que você tem que sair e pegar um ônibus, ou mesmo ir a pé para um lugar mais longe. Esse serviço, mesmo que oferecido, ele não é bom? Você acha que ele poderia melhorar? Você tem dificuldade de encontrar um produto, como eu falei o caso da minha esposa, ou um serviço? Você tem condições de fazer com que esse produto seja mais bonito, mais econômico, ou satisfaça melhor aos seus clientes? Então, todas essas condições a gente precisa realmente, né, avaliar por meio de um plano de negócios. Nós vamos construir esse plano de negócios e no final a gente vai falar, olha, como é que são os procedimentos para você registrar o seu negócio, seja por um microempreendedor individual, seja por registro de empresa mesmo. É lógico que a gente vai falar isso em poucas aulas, gente, mas a gente vai dar também algumas dicas de alguns materiais que você encontra no Sebrae, né, que você encontra na internet, que podem estar te ajudando. Inclusive, o Sebrae, ele oferece várias consultorias de graça, mesmo que você não tenha o negócio ainda para fomentar negócio. E a gente vai falar um pouquinho sobre risco e retorno, né? Descrevendo aí como que podem ser essas condições. Bom, gente, alguém pode falar para a gente aí sobre o Davi, resumido? Vamos lá, Bianca, você poderia falar para a gente? Vamos lá? Bianca, está ouvindo? Oi, professor. Oi. Boa noite. Qual foi a pergunta? Você pode falar sobre o Davi Empreendedor, a pesquisa que você fez? Então, a pesquisa que eu fiz foi que ele começou, né, que ele perdeu o emprego, aí a mulher dele também estava passando um pouco mal da saúde, aí ele conseguiu os R$ 12, conseguiu empreender numa barraquinha de camelô, e por ele conseguir bastante clientes com o jeito que ele vendia, ele conseguiu ser um dos maiores empreendedores. Foi isso que eu entendi. É isso aí. Beleza. Bem entendido, então, Bianca. Certinho. Então, pessoal, a gente vai ver que o caminho que o Davi fez foi um caminho muito bonito e tudo mais. Só que isso aí ele acontece em pouquíssimas ocasiões. A gente tem essa condição de sorte, gente, muito esporádica. Então, é preciso que o empreendedor ele tenha uma visão aí do risco que ele corre, principalmente quando ele tem pouco recurso, né? E dependendo da idade também. É por isso que a gente tem que olhar essa condição de retorno, é por isso que a gente tem que estar preparado para implementar projetos, e é justamente isso. Não vale a pena a gente estar pensando em fazer um negócio na louca, né? Então, a gente vai ver que tem sempre oportunidade. A gente vai ver oportunidade, gente. Eu não sei se vocês conhecem um empreendedor que nós temos aqui no Espírito Santo, que ele vende pios de pássaros. Alguém já viu essa empresa? De Cachoeiro de Itapemirim? Hein, pessoal? Vamos lá. Estou esperando vocês aí. Então, pessoal, tem várias oportunidades. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, é só 4 minutinhos, uma oportunidade que para a gente parece que não é relevante, mas esse cara ele fatura muito, ele tem fila de espera para comprar os pios que ele produz aqui. Olha só. A natureza é a fonte inspiradora. Reproduções perfeitas que saem
dos pios. Estes pequenos objetos são cuidadosamente desenvolvidos na única fábrica especializada de pios de aves da América Latina, localizada em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. Uma fábrica centenária, fundada pelo desbravador Maurílio Coelho, um visionário do seu tempo. E foi exatamente aqui que, há 113 anos, o bisavô do Fábio, o seu Maurílio Coelho, deu início a toda esta arte. Maurílio era um cara meio além do tempo dele. Ele mexia muito bem com máquinas, engenhocas, ele era conhecido na redondeza pelas engenhocas que ele construía. E a partir desse conhecimento, desse contato com a tribo dos índios Puriça, ele começou a cunhar os seus próprios pios em bambu, porque os pios antigamente, a tecnologia era muito rústica, era tudo feito em bambu, taquara, né? E ele levava esses pios para o torno, aperfeiçoava, e aí ele começou a desenvolver a coleção que hoje culmina aí com o meu 39º pio que eu inventei, já dando seguimento ao legado. Nós estamos com a coleção de 40 pios, é um lançamento da fábrica de pios agora, né? O local recebe turistas e compradores do Brasil e do mundo. Quase 800 peças são produzidas por mês aqui. Fábio Coelho é a 4ª geração da família. Hoje, ele toca a empresa e tenta preservar a história. Esse trabalho artesanal, a fábrica de pios é a mais antiga, é a única fábrica da América Latina. Existe uma fábrica na França, existem pessoas que fazem alguns pios, mas assim, não com a nossa qualidade, com essa bagagem histórica que nós temos aqui também. Todo gestor da fábrica é um familiar, um descendente de vovô Maurílio, né? E os funcionários também, eles vêm aprendendo. A gente vem dando sempre preferência aos filhos dos funcionários, porque fazer pio é uma arte que só se aprende na fábrica de pios. A nossa fábrica é excelência nesse trabalho. Não existe... Você tem cursos de torneamento, mas esse artesanato o berço é aqui na fábrica de pios. E por falar dos funcionários, olha o seu Arildo. 30 anos trabalhando na fábrica, é um especialista em pios e um excelente afinador. A gente vai trabalhando no pio de peça, né? Peça a peça, utilizando a ferramenta de corte, lixando, né? Direitinho, senão o pio não funciona direito. Entrei aqui jovem, estou mais ou menos com 48 anos de idade hoje, por amor, com certeza. Quem também trabalha na fábrica é o Jonathan, filho do seu Arildo. Desde os 13 anos de idade, né? Eu comecei a ver, meu pai levava serviço para casa, para a gente fazer em casa. Aí eu conheci o Gustavo, meu ex-patrão, que era o irmão do Fábio. Ele me deu um emprego aqui e eu estou até hoje. Tem que ter a mão leve, tem que saber ter a manha do serviço, mas é um serviço bem gostoso de trabalhar. Antigamente, os pios eram usados na caça. E aí, já sabe que som é esse? Pois é, vamos falar com um especialista que é melhor. Fábio, que som é esse? Esse som é do grilo. Mas por quê? Já que normalmente vocês, né, reproduzem sons de aves, né, de pássaros. Sim, na verdade, o grilo ele serve de alimento para a ave. E com isso, a gente piando o grilo, o observador da ave pode atrair, né, o pássaro com mais facilidade. Hoje, os pios são utilizados por observadores, biólogos e na decoração, entre outras funções. Além de reproduzir o som da natureza, o pio também tem outras utilidades, como, por exemplo, ser inserido na música. Para mim, eu estou dentro da música, dentro da arte, dentro do que eu gosto de fazer. Acho que a fábrica tem que ter uma continuidade além de mim, porque eu estou aqui de passagem, né? Eu acho que o empreendimento cultural, não só a fábrica como qualquer outro, ele deve ter uma instituição mantenedora, deve ter uma associação, uma fundação, que é algo que eu estou buscando para a empresa
se perpetuar durante várias gerações. Eu sou apenas a quarta, eu quero que ela dure por toda uma eternidade e que faça mais pios, que a gente hoje trabalha, por exemplo, com projetos culturais. Nós temos uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente trabalha com jovens infratores na empresa, né? Então, quando a pessoa está adquirindo um pio, ele está melhorando, contribuindo com a cultura e com a sociedade. Isso a sociedade tem que ter essa consciência. E aí, o que vocês acharam? Então, a gente vai ver que sempre tem uma oportunidade. Como ele ganha dinheiro? É só você entrar no site Pios do ES. Eu acho que é Pios do ES ou Pios do Brasil. Espera aí. Eu já apresento aqui. Só um minutinho. Vamos entrar aqui. Só um minutinho. Pios de madeira. Espera aí. Já compartilho com você aqui. Então, pessoal, como é que ele ganha dinheiro? piocoelho.com.br, é isso aí, colocou aí para a gente. Vou estar compartilhando com vocês, né, o site. E aí você vai ver que ele ganha dinheiro justamente fazendo aí pios. Inclusive, está no Mercado Livre, está na Magazine Luiza e está também nas lojas americanas. Então, você vê pios aqui de diversos preços. Você tem uma coleção que custa R$ 6.290, 10 de 629. Você tem uma coleção que custa R$ 3.190. E você tem uma coleção, né, para aqueles que querem um pouco mais barato, no valor de 370, no valor de 1.590, no valor de 6.400. E aí vocês vão vendo que isso é um nicho. E tem gente que compra. Então, gente, nós temos várias oportunidades de negócio. Isso que eu estou te mostrando para vocês aqui de pio é somente um nicho que a gente está verificando. E a gente começa a ver que tem realmente, principalmente agora com a internet, oportunidade da gente estar fazendo venda de diversos segmentos. E aí, gente, a gente pode pensar em não só materiais diferentes, mas produto para segmentos. Vocês viram que, ultimamente, o tanto de loja que abriu para roupas para mulheres evangélicas, roupas para mulheres mais plus size. Então, a gente vai ver que isso aí não é verdade, não é um negócio novo, mas é um nicho novo, né? Onde a gente começa a ver que esse negócio explora dificuldades que as clientes têm, ou muitas vezes a vergonha que essa cliente passa por ir numa loja que só tem roupa para gente magra e ela se sente desconfortável. Então, a gente vai ver que esse tipo de negócio mais customizado, ele tem também um apelo sentimental. Então, a gente vai ver essa condição emotiva nos negócios, em alguns tipos de restaurante, que a gente chama de cozinha sentimental. Essa questão que a gente está vendo, que eu falei de alguns segmentos, que a pessoa se sente envergonhada por procurar um determinado produto, e lá ela se sente à vontade, porque afinal o produto é todo para ela, e ela não tem que ficar perguntando se tem maior ou se tem menor. Então, a gente vai ver que existem diversas oportunidades para vocês, esperando por vocês. E a gente quer justamente que vocês comecem a pensar nisso e no dia 10 de junho tragam para a gente essas oportunidades. Então, recapitulando, né? Vocês vão formar duplas ou, no máximo, aí um trio,
que vão estar me falando dos negócios que vocês pretendem fazer. Vocês podem conversar entre os grupos, já informando os grupos, mas eu preciso que no dia 10 de junho vocês já tragam esse tipo de negócio. Não precisa ser um negócio inédito, pode ser um negócio que já existe, mas a gente vai fazer intervenções de acordo com as satisfações ou insatisfações que os clientes têm com relação a esse negócio. E no dia 10, então, nós vamos pegar essas ideias de vocês e vamos começar a formatar para verificar se essa ideia ela pode ser melhor elaborada, melhor ajustada para atender as demandas específicas dos clientes. Enquanto os clientes vão respondendo, a gente vai começar a mapear quem são os seus concorrentes, se é que existam concorrentes. Gente, alguma dúvida até aí? Então, já que ninguém manifestou nenhuma dúvida, vamos em frente, né? A gente vai ver, então, vocês vão ter que me enviar, gente, até o dia 10, o nome do grupo e o tipo de negócio que vocês vão fazer. Vocês podem me enviar via Google Drive, vocês podem me enviar via e-mail, pode colocar no grupo do WhatsApp, ou podem, inclusive, colocar no AVA também. Tá bom? E a gente vai ver, então... Só um minutinho. E a gente vai ver, então, que esse tipo de negócio, gente, ele tem fatores situacionais. Oi, pode falar. Alô? Oi, pode falar. Deixa eu te perguntar, os grupos, o tamanho máximo dos grupos será de 3 pessoas ou não tem tamanho máximo? Não, o grupo máximo é de 3 pessoas. Ok. Tá bom? Tá. Alguns alunos, se a gente não conseguir formar vários grupos, Guilherme está falando? Sim, Guilherme. Então, Guilherme, caso aí a gente tenha alguma situação que a gente não conseguiu formar grupo, está sobrando algum aluno, a gente pode até encaixar e ter um grupo com mais de 3. Mas o recomendável é que seja em 3, tá bom? Porque aí a gente dá a função para cada um deles. Tá bom? Bom, a gente vai ver que esses fatores, gente, que levam esses empreendedores a fazer com plano ou sem plano, ele demora um pouco ele tem uma série de interferências aí. São fatores situacionais que, às vezes, fazem com que a pessoa não tenha tempo de elaborar um plano, né? A gente vê isso, por exemplo, naqueles casos desesperados, como o caso aí do Davi, o David Camelot. Mas, na maior parte dos casos, gente, mesmo que eu seja demitido e não tenha possibilidade de fazer um negócio, de ser readmitido, e eu penso em fazer um negócio, eu tenho um tempo, eu posso procurar o Sebrae, eu posso me avaliar, porque senão eu posso estar colocando em risco o pouco dinheiro que eu recebi. Então, é lógico que esse tipo de negócio, quanto mais desconhecido, né, quanto menos experiência você tenha nesse negócio, mais arriscado ele seja. Então, por isso, é evidente que as pessoas começam a trabalhar e elaborar plano de negócios com alguns tipos de coisas que ele já tem referência, experiência, que ele já trabalhou, que pelo menos gosta de fazer, né? Outros já começam de alguns modelos de referência, algum amigo, alguém na família já tem um tipo de negócio desse, ou mesmo porque fez um curso e gostou muito, seja um curso de empreendedorismo, um curso, por exemplo, de fabricação de pizza, fabricação de massa, e gostou tanto que abre uma padaria ou uma pizzaria, né? Ainda tem a condição de redes, né, de relacionamento, que muitas vezes eu conheço gente no meio da informática e é mais fácil para mim abrir negócio nesse ramo, né? Então, a gente vai ver que vários fatores interferem, mas seja qual esse fator, pessoal, a gente tem que estar passando por um plano mesmo, tá? Por mais que você esteja motivado, tenha autocontrole, aceite risco, mas você tem que ter isso o mais detalhado possível, que isso faz com que você consiga eliminar esses riscos quase na totalidade, né? Então, a gente vai ver que muitos que
que partem para o empreendedorismo, gente, eles já têm uma experiência prévia no ramo. Olha aí, 43%. Já trabalhou no ramo, mas era funcionário, ou conhece alguma coisa do ramo, né? E só 15% é realmente o aperfeiçoamento de um negócio que já adotou, que viu, né, de alguém. Então, e já 11% é identificação de oportunidades que viu no mercado. E pouco, gente, né? A gente vai ver em torno de 10% que a pessoa buscou, fez um brainstorm ou é hobby. Então, a maior parte conhece um pouco, por isso que tem mais segurança no negócio. Então, recapitulando, nós vamos começar na próxima semana a identificar e avaliar a oportunidade, na próxima aula, não na próxima semana. E então, depois de identificarmos e avaliar essa oportunidade, nas semanas seguintes, nós começaremos a desenvolver esse plano de negócio, para depois de 6 aulas, nós então começarmos a ver como que nós vamos captar esses recursos e como nós podemos gerenciar esse negócio. Então, a simulação, a gente não vai pedir que vocês façam um protótipo, mas a gente precisa de um negócio real para que a gente possa avaliar a oportunidade de vocês, tá bom? E oportunidade, gente, é isso aí. Não adianta você falar, professor, não tem nada para fazer. Tem. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, vocês vão precisar trazer essa ideia na próxima aula para que a gente comece a ver se vocês vão estar chorando ou vendendo lenço, né? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Estou à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, fique à vontade. Alguém quer perguntar alguma coisa? Microfones abertos. Então, Renan já respondeu aqui que não. Então, agradeço aí a participação de vocês e aguardo vocês, então, no dia 10 já, com esses grupos, né, o nome das pessoas e mais o tipo de negócio ou serviço ou produto que vocês pretendem desenvolver como plano de disciplina. Porque sem esse produto, esse serviço, nós não temos como ir em frente. Tá bom? Um abraço, então, bom final de semana e até dia 10 de junho. Fique com Deus.